Estamos recebendo a visita hoje do Leandro Alfert. Se tiver errado, depois você me corrige no ar. Pode corrigir, não tem problema nenhum, porque tu viste que eu pedi para soletrar o teu nome, né? E também a Jéssica Galvão. O Leandro é coordenador da família acolhedora lá de Guabiruba, e a Jéssica Galvão é psicóloga, né? E com os dois que nós vamos conversar aqui nesta edição do Conexão 92. Antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo. Leandro, vamos começar com você, tudo bem? Oi, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui na rádio também. É um prazer estar aqui, poder estar conversando e vamos tocar então. Eu acertei o teu sobrenome? Acertou. Então tá bom. Jéssica Galvão. Isso. Até você é psicóloga, você mesmo disse, é o mesmo sobrenome do Galvão Bueno, mas Galvão não. Bueno, famoso. Mas não tem nada a ver com parentagem. Não tem nada, né? Talvez distante, né? Então, Jéssica, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Boa tarde, obrigada pelo abrir o espaço pra gente. Primeira pergunta que eu faço, Leandro, qual é o papel da família acolhedora de Guabiruba? Principal papel de vocês? O nosso serviço, então, ele teve início ano passado. A lei já foi feita em março de 2025, mas oficialmente a gente começou os trabalhos só em dezembro, né? Foi feita uma divulgação lá, teve um momento onde a gente se apresentou enquanto serviço, e a função da gente lá é captar pessoas, famílias, para posteriormente então estar acolhendo crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade ou situação de desamparo da família que levou, e em vez de ela ir para uma instituição que também a gente não é uma disputa de acolhimento, né? A instituição, a família acolhedora são formatos diferentes. A família acolhedora já é um formato mais de autocuidado, mais individualizado, enquanto que numa instituição o cuidado já é mais coletivo. Mas essas crianças, elas precisam então estar nesse processo, se afastar daquelas famílias por algum tempo, né? E é como uma medida protetiva. Também lembrando que não é o nosso serviço que faz retirada, isso é um processo que vem decorrendo das famílias que são atendidas geralmente pelo Conselho Tutelar, que é encaminhado para algum outro serviço, que também são acompanhadas, e por algum motivo, né, que o ideal é nenhuma criança, nenhuma pessoa ser retirada, mas se porventura acontecer, então que a gente tenha famílias que possam estar acolhendo temporariamente essas crianças e adolescentes. Só para mim entender, é uma entidade envolvida com alguma religião ou poder público direto, ou uma ONG? Como é que é o segmento? De que forma é essa? Por exemplo, a gente sabe que tem muitas entidades como vocês. Nós temos aqui, eu acho que na Santa Rita, né? Também temos uma entidade que é da família, que é ligada à Igreja Católica. Eu não sei se de vocês é a mesma coisa. Como é que funciona isso? Não, nosso é um serviço nacional, né? Hoje é municipal, então ele é do governo. Uhum. A nossa equipe é governamental, a gente trabalha na Secretaria de Assistência Social de Guabiruba, e nesse caso, então, o serviço ele é constituído primeiramente pelo ECA, né, o Instituto da Criança e Adolescente. Foi lá no ano 2009. Em Brusque, por exemplo, já tem muito tempo, desde 2009, eu acho, se não me engano. Guabiruba que iniciou mais recente, né? Mas é um serviço assim já que está na tipificação, no Estatuto da Criança, e já está sendo desenvolvido em vários lugares do Brasil. E qual o papel no caso que você faz, a Jéssica Galvão? O seu papel é psicóloga, mas você é a primeira que recebe as pessoas que são acolhidas? Como é que funciona? Então, né, a nossa equipe sou eu, psicóloga, a gente tem assistente social também, a Fabiana, né, que trabalha com a gente, e o Leandro que coordena, né? Então, o primeiro contato, né, como o Leandro mencionou, não é a gente que retira essa criança, né? Já está ocorrendo, né, um processo, né, do judiciário com essa família, né? E por uma medida protetiva, então essa criança ou essas crianças, né, pode ser um grupo de irmãos, elas são retiradas, né? O fórum, né, o judiciário entra em contato com o serviço, né, com a coordenação,
e ela questiona a gente, né? Tem uma família acolhedora apta a acolher essas crianças, né? Caso tenha, né, vai para a família acolhedora. Caso não tenha, né, uma família apta ou disponível, vai para a instituição, né? Que são os abrigos, casas de acolhimentos, né? A gente chamava antigamente de orfanato, né? Mas hoje a gente não já utiliza, né, essa nomenclatura. Por que não? Porque orfanato, ele é ligado com órfãos. E a maioria das crianças que estão em acolhimento, elas não são órfãs. Elas têm pai e mãe. Só que por uma medida protetiva, por uma questão de negligência, algum direito foi violado para essas crianças serem retiradas, né? Não foi do nada, né? Foi algo mais grave, né? Então é uma criança que tem pai e mãe, mas por meio de uma medida protetiva, né, para essa família de origem, né, ela se organizar, e aí a equipe, nós também trabalhamos com essa família de origem, essa criança é afastada, né, e fica com essa família acolhedora, né, que é onde é o nosso trabalho, né, a gente captar essas famílias, que é um trabalho voluntário, né, é uma família que realmente, né, queira fazer esse papel social de acolher crianças, né, de proporcionar um ambiente seguro, protetivo e de cuidado, recebe um subsídio, né, um salário mínimo que é para os gastos com a criança, mas é um trabalho voluntário, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, eu entendi. Eu entendi que são mais 5 membros, é isso que eu contei? 4 membros, né? Não, na verdade sim, né? A equipe técnica somos nós 3, né? Famílias acolhedoras, a gente pode ter 1, 2, 3, 4. Tudo bem, mas a equipe, aquela equipe técnica que a gente chama é aquela equipe que está sempre à disposição, sempre ali fazendo a função. Isso. Aquela família acolhedora já é uma questão de se dispor a fazer, né? Exato. Só que é todo um processo também para essa família se tornar família acolhedora, né? É muito parecido com um processo tipo de adoção? Isso, bem parecido, né? Para ver se a família tem condições. Isso, que vai que a criança vai para uma família mais louca, né? Que, pode ser, né? Um problema maior que, tá aumentando o problema, né? A gente tem que ter segurança nessa família, né? Porque a gente não pode tirar de um ambiente que é violador para colocar um ambiente pior, já pensasse, isso né? Tem que ter um cuidado, né? É complicado. Vai, Matheus. Até para ser um processo novo, um serviço novo, hoje a gente está falando de mais famílias que estão aptas para estar recebendo essas crianças e adolescentes, ou a gente tem mais adolescentes e crianças que precisam dessas famílias e hoje não tem uma Uabiruba? Na verdade, né, o nosso município, né, trazendo dados do ano passado, foram 3 crianças acolhidas, né, Leandro? Sim. Né? Então, nosso município não tem uma demanda tão grande. Que bom, né? Importante isso, né? Só que assim, o município vai crescendo, as demandas vão surgindo. Então, quanto mais famílias a gente tiver, melhor, né? Até semana passada, a gente teve a nossa primeira família acolhedora do município, né? Que recebeu o certificado, porque passa por uma formação de 20 horas, né? Parecido, né? Com o processo de adoção. É uma capacitação que a gente, né, elenca aí vários assuntos para estar trabalhando com essa família, né? E passando por todo esse processo, então ela se torna apta, né? Mas assim, quanto mais famílias a gente tiver, 2, 3, 5 famílias, né? Tendo crianças, a prioridade é o acolhimento familiar, né? A gente entrar em contato com as famílias, né? Para acolher elas no ambiente familiar. E até esse processo contigo mesmo, Jéssica, como é que você conversar com a própria família, com a própria criança, sabendo que aquilo é uma coisa temporária, a princípio, né? Que não vai ser uma adoção. A criança ou o adolescente já tá ali porque ela tava num lugar difícil de viver e ela tá ficando ali por temporário. Como é que é esse processo para explicar para a família, ó, ela não vai ficar aqui permanentemente. E para a própria criança, ó, você não vai ficar. Como é que é todo esse processo que você faz? Para a família acolhedora? Para os dois casos, no caso, até, né? Para a família de origem, a gente vai conversar antes, né? Vai trabalhar com essa família, né? Que não é uma família que vai estar fazendo o papel da família de origem, né? Ela vai estar acolhendo de uma forma temporária, não é uma adoção. Essa família, na verdade, posterior, né? Caso essa criança seja destituída e não volte para a família de origem, essa família acolhedora não vai adotar essa criança. São processos diferentes. Ela vai para um outro processo de adoção, né? Mas a gente trabalha muito bem com essa família de origem para ela sentir confiança, né? Porque essa família acolhedora passou pela equipe técnica, a gente avaliou, a gente capacitou essa família para acolher, né? E proporcionar esse ambiente seguro, né? Para o filho dela, para a filha dela, né? Então a gente conversa com a família de origem. A família acolhedora já entra no serviço sabendo que é temporário, né? Isso que a gente frisa desde o início até o final. Sempre a chegada dessa criança e a partida, né? E o nosso trabalho com essas crianças também, né? De conversar com ela sobre o acolhimento. É uma família temporária, não é a família dela de origem, né? Mas é uma família que vai cuidar dela nesse tempo que for necessário, né? Para o pai, para a mãe, né? Para o seu responsável melhorar, né? São várias questões aí que fazem, né, essa criança ser acolhida. Então a gente tem um trabalho aí, né, com as duas famílias e com a criança também.
apesar de ser uma família acolhedora, acaba se apegando muitas vezes com a criança, dependendo da idade, se apega bastante, né? E já aconteceu, eu conheço uma família que foi família acolhedora, que quando eles foram buscar de novo a criança, meu Deus, foi algo assim que parecia que estava tirando o próprio filho, né? Então, realmente, eu acho que esse trabalho de conversar antes e também fazer com que essa família entenda, ó, não é o seu filho, é por tempo, né? É muito difícil. Agora, uma das perguntas você já respondeu. Então, a família acolhedora, ela recebe um salário mínimo de ajuda. Isso. E mais, por exemplo, se precisar de um psicólogo durante esse processo que a criança está lá, também tem esse todo amparo de vocês. Sim. Atendimento psicológico em si, né? Por mais que eu sou psicólogo, meu atendimento, né? Ele visa, né? Um outro formato dentro do serviço, né? Mas caso a família ou a criança precisar de um atendimento psicoterapêutico, aí a gente faz encaminhamento pelo SUS. Né? Sim. Pela rede da saúde. Duas dúvidas. A primeira, por exemplo, você falou que precisa de um curso de 20 horas. Isso. Então, antes dessa criança ir para uma família acolhedora, essa família tem que passar por esse curso, né? Isso. Se for um caso muito grave que ela tem que ser retirada urgente, enquanto essa família ainda não recebeu esse curso e não está preparada, ela fica onde, essa criança? Se tiver alguma, porque às vezes a gente tá com duas famílias, uma família em formação e uma apta, que é o nosso caso no momento, né? A família apta, né? Se ela tiver disponível, que a criança vai para ela, mas vamos supor que essa família apta já esteja com uma outra criança em acolhimento, né? Sim. Então essa família que ainda está em formação, ela não pode acolher, né? Porque ela ainda não finalizou todo o processo, né? Então essa criança vai para uma instituição, né? Talvez às vezes é coisa de 2 semanas, 1 mês para essa família terminar o processo, né? Aí depois a gente pode fazer, né? Conversar com essa criança para ela sair da instituição, né? Para vir para a família acolhedora. Outra dúvida também, se for 2 crianças e as duas têm que sair dessa família de origem, as duas podem ser acolhidas pela mesma família ou uma tem que, o importante é deixar os irmãos Sim, não juntos, separar né? irmãos, igual uma adoção, né? Tipo assim, já aconteceu o caso, eu posso acolher uma criança só, 2 já fica pesada. E se ela recebe as 2, são 2 salários mínimos? São 2 salários mínimos, isso, né? É bem presente esse grupo de irmãos, né? Então, né, se for de acordo dessa família, né? Ela recebe sim, 2 irmãos, né? Um grupo de irmãos. Mas é uma questão de aceitação, não? Da família acolhedora? Ou é uma, sim, por exemplo, assim, ó, a minha família se dispôs a fazer esse papel. Aí, aí vem 3 crianças. Eu digo, não, 3 é demais, 2 eu posso ficar. Aí como é que faz? Não escolhe a minha família, é isso? Aí vai para outra família acolhedora? Na verdade, né, isso já vai estar pré-acordado com a família, né? A família aceita, né? Grupo de irmãos, 2 ou 3 crianças. Não deixa para saber isso na hora? Não, né? Esse preparo, né? A gente até falou da formação, né? Mas são entrevistas iniciais, né, que a gente busca entender a motivação dessa família para buscar um serviço de acolhimento, né? Qual realmente é a intenção da família. A gente faz a visita domiciliar para entender o contexto que essa criança ficará, se tem um quarto próprio, se vai dividir, né, com outra criança, né? A gente faz também tem um encaminhamento para atestado de saúde mental e física, né, com o médico da unidade básica de saúde também, né, que é um dos critérios. Os antecedentes criminais que a gente tira também dessa família, né? Então tudo isso é pré-acordado, né? Inclusive a faixa etária, né? Porque tem famílias, né? A faixa etária de 0 a 17 anos incompletos, né? Então pode ser criança, pode ser adolescente. E tem família que tem um perfil de só acolher crianças. Quero, né, uma criança com mais autonomia, de 7 a 12. Quero adolescente, não, quero recém-nascido até 5 anos, é um pouquinho mais fácil, né, de lidar. Então tudo isso a gente vai sabendo antes pra gente se organizar também. E esse serviço da família acolhedora só vai para criança, não para idosos? Então, em alguns municípios do Brasil já tem para idosos e pessoas com deficiência, né, Leandro? Isso, né? Até sua pergunta anterior, né, eu conheci um município que aconteceu esse caso aí, tinha 3 irmãos numa família. Aí o que aconteceu? Uma família falou, só posso ficar com 2. Eles já acabaram dividindo. Daí a equipe conciliava os encontros semanais dos 3 irmãos. Mas já aconteceu de não quiser colocar a instituição, meio que separar os irmãos provisoriamente em 2 famílias. O mais velho ficou com uma família, os outros mais novos ficaram juntos numa outra família. Já teve casos aqui no nosso estado. Dessa forma. Isso pode acontecer, né? Isso vai ser da conversa, até entre as famílias também, né? E se caso com o tempo verifica-se que não tem mais condições de ir para a família original,
Aí o que é? Aí depois pode ser feito um processo de adoção, não nessa família, mas em outro, né? Isso, né? Porque enquanto, né, essa criança tá na família acolhedora, tá ocorrendo um processo para essa família se reorganizar, né? Para superar as vulnerabilidades, né? Pode ocorrer, mas então pode não ocorrer, né? Aí é um outro processo, que é o processo de destituição. E por que a família que já tá com a criança, ela não pode também entrar no processo de adoção? Porque são motivações diferentes, né? Um acolhimento temporário, né? Sim. E uma adoção que é para a vida toda, né? Então pode se confundir muito isso, né? E pode acontecer até de pessoas entrarem com esse intuito de acolher, mas na verdade objetivo de adotar. Isso, porque, né, a família acolhedora pode acolher um recém-nascido, né? E tem a fila aí de criança pequenininha é gigante, né? E aí essa família ter prioridade, né? Comparando com outras famílias. Mas então quem é acolhedora não pode jamais ter a vontade da adoção? Não, jamais. No momento que estiver no nosso serviço, ela não pode estar inscrita no Sistema Nacional de Adoção. Entendi. Não, né? pode bater 2 cadastros para 2 situações diferentes, distintas. Mas talvez é uma família assim, eu quero ter essa experiência, né? Quero saber como realmente é acolher, né? Tem a questão do apego, vou amar essa criança, eu quero ter essa experiência e também quero cumprir meu papel social. Proporcionar um ambiente seguro, de afeto, de cuidado para essa criança. Porque às vezes a pessoa, ela acaba, como eu falei, ela acaba se apegando com a criança. Sim. E ela, poxa, eu queria tanto ficar com ela, sendo que ela não tem mais condição de voltar para a família original. Aí, poxa, eu não posso ficar porque se eu soubesse que era tão bom assim ter uma criança, eu nem entraria nesse programa, no caso, né? Mas é uma questão assim, né? Como a gente fala também do apego, né? O apego é fundamental, né? As nossas relações são feitas de apego e muitas vezes despedidas, né? Mas tem várias evidências e estudos que é melhor ter, né, um apego, né? Ter esse contato, esse vínculo e ser rompido do que não ter nenhum contato, nenhum vínculo, nenhum apego. Da minha parte, para finalizar, e se, por exemplo, assim, ela voltou para a família de origem, ela pode ter contato com as duas famílias? Existe essa possibilidade, eu vou devolver para a família de origem, porque, lógico, eu não tenho direito de ficar, mas eu gostei tanto, eu posso ajudar, tipo assim, a gente pode ficar um final de semana com ela, passear com ela. Isso é um acordo entre as famílias ou vocês entram nesse acordo? Isso, né? Pode ser tanto, né? Voltando para a família de origem, ou caso for para uma adoção, né? Se for de acordo das duas famílias, pode se manter um contato, né? Sim. Tem casos nacionais que virou uma madrinha, um padrinho, né? Que se manteve o contato, né? A família acolhedora acabou auxiliando de uma outra forma. Então, se for de comum acordo, pode acontecer. Lembrando que a família de origem, no caso, quando ela retorna, ela que decide isso pela criança, né? Sim. No caso, a família que estava com ela conversa, se ela permitir, pode continuar. Ô, Leandro, e esse processo de captar novas famílias, né? É algo difícil também, né? Porque você encontrar famílias para, sei lá, tem alguma coisa complicada e mostrar para elas como é que vai ser tudo isso e até o processo, né? Que essa família tem que estar apta, como é que vai funcionar essa situação? Como é que você faz essa parte de captação de novas famílias? Então, a captação hoje, por exemplo, é uma forma, né? A gente vem divulgar. A divulgação nas rádios, na comunidade, a gente está indo nas igrejas também, conversando com pastores, padres, para ter os espaços abertos para a gente e lá tá contribuindo com a comunidade. Tá divulgando bastante o serviço, porque a gente sabe que vem muitas pessoas com interesse. Daí elas entram em contato com a equipe que a gente tem no site do município, na página da prefeitura. Não está muito tão visível, mas tem um íconezinho lá que fala da família acolhedora. Você clicando já abre um link para você fazer um pré-cadastro. Porém, quando a equipe começa a conversar com ela, vai explicando, às vezes não é o que a pessoa pensa, né? Às vezes é um trabalho voluntário, ou às vezes ela pensa, não, porque eu vou receber algo em troca, mas é um todo, né? Mas a captação é importante você conhecer, e é difícil porque nem todos se encaixam nesse perfil, porque tem a questão do apego. Muitas pessoas acham que não conseguiriam, mas assim, por isso que tem um período da formação, que é onde que a equipe técnica trabalha com essa família para ver o quanto que é possível, né, melhorar aquilo. E é importante. Eu participei da primeira capacitação que teve, achei bem legal, assim, né, muito proveitoso, acho que até para a vida da gente, mas
não é muito fácil, não. A gente vê uma dificuldade nesse processo de captação. E já aconteceu de alguma vez vocês forem buscar a criança para a família de origem e aí ter dificuldade assim, não quero devolver, algo tipo assim? Então, como a gente é um serviço novo, né, como o Leandro mencionou, na verdade, né, o serviço de família acolhedora existe desde 2009 pelo ECA, Sim. né? Mas o município de Guabiruba só implantou ano passado, na lei de março, então, né? não teve ainda essa situação. Então a gente ainda não teve essa situação, né? Quantos atendimentos vocês já tiveram, mais ou menos? Sabe me dizer, Leandro? Com crianças ou com familiar? Com familiar. Na verdade, assim, já se passa. Várias pessoas entram em contato com a gente tem a entrevista inicial, mas aí a gente já, né, vê que o objetivo é outro objetivo, ou vê que a família realmente quer adotar, né? Então a gente acaba orientando, Mas né? 20 famílias, mais ou menos, entraram em contato. Nossa. Mas aí vocês percebem que tem algumas delas que já vêm com o intuito de adoção. De adoção, né? Porque a proposta é outra, não é? Isso, a proposta não é nem é pelo outra. dinheiro, mas pelo fato de ter a vontade de adoção Isso, então, né, a gente explica, né, sobre o serviço, né? Hoje... Mas se a família for sincera, olha, eu quero fazer esse serviço só para me ver se eu realmente tenho, se vai encaixar uma adoção, ele pode fazer, exemplo, entre aspas, um test drive, ou não se faz? eu acho até um pouco pesada essa palavra, né? Test drive, cara, né? vou fazer uma experiência para ver se vai ser bom ou não. Uma experiência com a criança, eu acho um pouco pesado eu isso. também né? acho, mas eu tô perguntando isso porque o cara tem que ser muito cara de pau para chegar e... Mas, né, como eu mencionei, assim, tem pessoas assim que querem adotar, mas ao mesmo tempo tem dúvidas, assim, né? Mas também... eles não podem usar isso como ferramenta. Não dúvida, pode né? usar, mas também querem estar podendo contribuir na vida de uma criança, né? Impactar, né? Ser uma referência de família para essa criança. Então, às vezes, ela entra, tem esse intuito da adoção, mas ela vê que ela pode ser família acolhedora também para contribuir, né? A gente sempre acaba, né, frisando bastante que a gente tem que entrar num serviço desse pela criança, para fazer a diferença na vida da criança, né? Até se a gente for pensar na gente, em questão de apego, é difícil a gente, até porque né? a gente tá lidando com o ser humano, né? Então, exatamente. E tá lidando com os sentimentos das pessoas. Imagina, uma criança, certo, já, muitas vezes assim, já saiu de um lugar com trauma, né? E se não tiver um lugar aconchego para realmente ter a solução do problema, o que tu vai fazer, né? Não pode ser usar uma ferramenta, né? Uma criança como ferramenta de experiência, né? Não dá para fazer isso, não é? É humanamente impossível. Uma coisa assim, talvez é bem fora do contexto, mas se a criança se apegou a um bichinho de estimação, ela quer levar junto, ela pode levar? Se a família, né, acolhedora permitir. Uma família que tem 13 cachorros. Pode levar mais uma? Mas a gente pode, né, trabalhar com essa criança, essa questão, né? Mas também se a família acolhedora Imagina permitir, uma criança, né? E a família de com origem 13 também. cachorros, cada vai ter que escolher, vai escolher qual cachorro que eu quero levar. E criança é muito assim, né? É aquela coisa momentânea e depois passou, né? Então acho que a questão do vínculo, que é o que a gente trabalha mais com a criança, né? E com a família, né? Na capacitação a gente trabalha muito com a família essa questão, né? Da chegada e da partida, né? Do apego. Do tempo também de acolhimento, porque essa criança pode ficar em acolhimento 3 meses, 6 meses, pode chegar até 1 ano e meio, né? Então, quanto mais longo, né, mais vai ser essa questão do vínculo, do apego, né, tanto para a criança quanto para a família. Então, isso é trabalhado e a família, se não passou pela formação e é esquecida, não. A gente tem encontros mensais depois com essa família, encontro entre as famílias acolhedoras, né? Toda semana a gente, né, proporciona a visita dessa criança com a família de origem, então a gente vai até a casa, né, traz essa criança para o nosso serviço e conversa com a família para ver se está tudo ok, né? Então é um serviço que na verdade funciona 24 horas. 24 horas a gente está à disposição da família, né? 12 horas e 53 minutos, o tempo é o nosso parceiro aqui. Eu acho que uma do mais importante aqui nessa entrevista nossa é realmente para aquelas famílias que têm interesse de saber como é que funciona. O que deve ser feito, Leandro, para poder participar desse, ser uma família acolhedora? O que deve ser feito? Primeiro, a pessoa tem que ter vontade, né? Querer fazer essa diferença na vida de alguém, e ela pode se inscrever lá no site do município. Tem também o nosso contato, que é um telefone WhatsApp 47 3308 3170. Repetir de novo, 47 3308 3170. Ela entrando em contato, eu quero ter mais informações, entender melhor, né? Talvez marcar uma entrevista com a equipe para criar um perfil, ver se eu vou ter essas condições, e saber a intenção de cada um. A gente não sabe, mas a gente vê que quem procura, ele tem
o interesse de ter esse autocuidado, né? E pensando que essas crianças, e nossa realidade em Guabiruba é mais crianças, sim, de 0 a 12 anos, elas vêm geralmente de famílias já que não teve um autocuidado na saúde, e na educação, então eu vou ter que ter um pouco de atenção, mas eu vou ter minha vida normal. Às vezes o que pode acontecer é uma pergunta assim: minha mãe pode me ajudar nesse processo? Pode, né? A minha família trabalha, minha mãe pode cuidar um período daquela criança, não significa que eu sou 100% responsável o tempo inteiro, né? Então, outra pergunta também que tem mas será que a família de origem vai saber quem eu sou? Não, a gente busca a criança na sua casa, a gente sabe que o município de Guabiruba é menor, né? Tem mais possibilidade de descobrir, mas a intenção também é trabalhar com a família de origem para ela sabe que ela não pode se aproximar, né? Que é um processo, é um período que essa criança ou adolescente não vai estar com ela. Então, são cuidados, mas eu acho assim, procure a nossa equipe, fale com elas, com a assistente social, a psicóloga, elas vão atender bem, né? Nosso Instagram também. Tem nosso Instagram. Família Acolhedora GBA, desculpa te cortar. Isso mesmo. Né? Também pode seguir a gente. Às vezes, eu não é meu perfil, mas conhece alguém que tenha talvez esse perfil, né? Que reside no município de Guabiruba, né? E buscar a gente, que a gente vai estar atendendo essa família, explicando melhor também. Eu acho que o bem mais fácil é isso, justamente as redes sociais e o WhatsApp, DDD 47 3308 3170. Esse é o número para quem quiser ter mais informações e, quem sabe, fazer parte desse programa tão bacana, que é justamente um jeito né, para ajudar aquelas famílias que tanto precisam. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada também. Fica sempre à disposição. Se tiver uma novidade lá, pode buscar a gente para a gente poder divulgar, tá bom? Obrigado.